Eu quero que você veja primeiro isso aqui. Ó. Olha para cá, por favor. Isso que eu estou mostrando para você é a tarefa que eu coloquei lá no AVA. A tarefa está lá para você. É esse documento que você está vendo aí na tela. Exatamente este. Neste documento, eu já estou colocando para você 2 questões como tarefa para a próxima semana, ok? Então, está aqui a primeira questão, está aqui a segunda questão. E eu vou explicar na aula de hoje a teoria referente a essas questões, tá bem? Além disso, coloquei aqui embaixo algumas orientações, tá? Como você deve procurar a aula, e coloquei também o endereço da apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, tá bem? Então, você tem tudo aqui, ó. Só você ler com calma, você tem tudo. Tá aqui, você tem que entregar para mim dia 16. 16 é terça-feira, fique esperto. Não é quarta, não, é terça. É entregue no dia anterior. Nossa aula é na quarta, a entrega da tarefa é na terça, até 12h30. Passou do 12h30, pronto, não recebo mais. Acabou. Tá? Então, você tem um prazo grande para resolver 2 questõezinhas só. Tá bom? Aqui eu coloquei uma observação, porque eu achei que ia ser feriado, mas não é. Não é feriado. Tem que entregar dia 16, tá bom? Muito bem. Nós temos aula normal quarta-feira da semana que vem. Daqui a pouco eu volto aqui e explico melhor a questão. Agora eu quero que você olhe para cá. Se alguém não estiver vendo esta apresentação, abra o microfone e me fale. Nós vamos começar o nosso conteúdo hoje, pessoal. Então, concentre-se, tá? Você pode fazer anotações se você quiser. Se você não quiser fazer anotações, não tem problema. Lá no documento que eu coloquei no AVA, tem o endereço desta apresentação, tá? E tem também como procurar a aula. Então, você vai ter as 2 coisas lá no YouTube. Você vai ter as 2 coisas lá no YouTube. A aula comigo, essa que eu estou gravando, e vai ter também a apresentação. Você pode assistir as 2, ou uma delas, você escolhe a que você quiser, caso você tenha dúvida. Muito bem. O assunto. Pessoal, nós vamos estudar a introdução ao estudo da física. Este estudo ele pode ser feito no início do primeiro ano, no início do segundo e no início do terceiro. Aliás, eu sempre acho que a gente devia fazer nos 3 anos. Por quê? Porque tem coisas super importantes aí, e você vai ver que, já que você estudou o ano passado a física, né, a mecânica, você vai ver que o que eu vou falar aqui agora é super aplicável. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é medições e erros. Pessoal, toda vez que nós precisamos fazer qualquer tipo de medida, certamente essa medida possui erro. Ok? Às vezes, o erro não tem a mínima importância. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nenhuma medição científica. Nós estamos apenas dando uma informação de alguma medida. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso. Eu viro para você e falo assim, pessoal, olha aí no relógio para mim e diga, quantas horas? Aí alguém me responde, olha, são 8 horas e 52 minutos. Não é suficiente? Não é suficiente para a gente entender o horário, entender a medida? Isso é uma medida de tempo, né? Mas é exatamente 8 horas e 52 minutos? Não, deve ter um monte de segundos, deve ter milissegundos. Na hora que eu perguntei, a medida é muito maior do que simplesmente 8 horas e 52 minutos. É que, normalmente, no nosso dia a dia, nós não precisamos de medidas tão precisas. Só para alguns eventos é que a gente precisa dessa medida. Como a gente está trabalhando com física, nós estamos trabalhando com ciência, nós precisamos de uma medida correta. Nós não podemos ter uma medida mais ou menos. Nós temos que ter uma medida o mais próximo da verdade possível. Por isso que eu vou explicar para vocês como resolver o problema dos erros. Tá bom? Então, vamos lá.
Existem dois tipos de erros básicos. Está aí na tela para você. Os sistemáticos, que são aqueles que acontecem na hora da medição. Na hora que você está fazendo a medida, pode acontecer um monte de erros. E existem os erros estatísticos. Esses acontecem na hora que você vai fazer os cálculos, na hora que você vai fazer a conta. Você vai usar alguma fórmula, alguma coisa, ok? Então, erro sistemático é o de leitura, de medida, do aparelho de medição. E estatístico de cálculo. Então, vamos lá. Entre os erros sistemáticos, existem 4 importantes. Pessoal, não precisa guardar isso não, não precisa decorar isso não. Eu não vou perguntar nada disso, tá? Eu só quero que você saiba que existem. Existe o erro instrumental. É quando o aparelho que vai fazer a medida tem algum defeito, algum problema. É o aparelho ruim, não é um aparelho de boa qualidade. O aparelho te dá a medida errada. Tem o erro ambiental. Ocorre quando você tem temperatura, pressão, alguma coisa que interfere no aparelho e aí a medida fica errada. Umidade, tem uma série de fatores que alteram a medição na hora que você vai fazer. São os ambientais. O observacional, esse é muito comum, principalmente aquele que é chamado de paralaxe. Paralaxe é um erro de posicionamento para a medida. Se você pegar um aparelho, fizer uma medida e uma pessoa fizer a leitura de um ângulo e outra pessoa fizer a leitura de outro ângulo, pode ser que as duas leituras sejam diferentes por causa do posicionamento. É isso que se chama paralaxe. Tá bem? E o erro teórico, né? Que é quando você tenta fazer uma medida indireta, usando algum tipo de fórmula, algum tipo de equação e tudo, e aí, na hora de calcular, dá erro. Tá? Então, não preocupa com isso, não. Não precisa guardar esses valores. Eu estou só te falando o tanto de coisas que podem provocar erros. Tá bem? Já os erros estatísticos, como eu disse anteriormente, são aqueles que vão acontecer quando você efetuar os cálculos do erro ocorrido. Nós vamos aprender a calcular quanto de erro existe numa medida. Tá bem? E aí você fala assim, ah, meu Deus, mas onde é que eu uso? Eu nunca uso isso. Claro que usa. Claro que usa. Você ouve isso até na televisão. Eu vou te dar um exemplo prático e vou usar esse exemplo o restante da aula toda, tá? Então, vamos lá. Você já viu quando na televisão, num jornal qualquer, o apresentador vai dar uma estatística? Por exemplo, pesquisa de opinião pública. Política, por exemplo. Na época de eleição. O cara fala assim, olha, o candidato A tem 36% dos votos. E o candidato B, 28% dos votos. Com um erro de 1%, para mais ou para menos. Você nunca ouviu na televisão uma frase do tipo dessa que eu acabei de falar? Claro que ouviu, né? Aí, a medida é científica. Quem fez a pesquisa calculou o erro e contou para você qual é o erro. O que significa isso? O candidato que tem 36% pode ter 37%, que é um a mais, ou 35%, que é um a menos. Então, ele pode ter de 35% a 37% dos votos. Falar o erro é fundamental para você saber que a pesquisa tem o erro e o erro é de tanto. Então, estudar isso daí que eu estou mostrando para vocês não é perda de tempo. Isso acontece muito. Quem for trabalhar algum dia cientificamente em alguma empresa que faz qualquer tipo de medição, vai ter que usar isso aí. E não é difícil. Então, vamos lá. Como é que eu faço para medir eliminando os erros sistemáticos, que são os de leitura, e os estatísticos, que são o erro de cálculo? Muito bem. Primeiro, quando eu for fazer qualquer medição, eu não posso medir uma única vez.
Gente, presta atenção no que eu estou falando. Você nunca, cientificamente, você nunca mede uma coisa uma única vez. Você mede muitas vezes a mesma coisa, com o mesmo aparelho. Certo? Então, você pode medir 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Faça o máximo de medidas possíveis. Quanto mais medidas você fizer, melhor. Tá bem? Muito bem. Feitas, então, várias medidas, você calcula o valor mais provável. O valor mais provável é representado pela letrinha X com uma barrinha em cima. A barrinha quer dizer o mais provável. Como é que calcula o valor mais provável? Por essa equação. Ai, mas que coisa horrorosa. Gente, isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Olha para cá. Esse símbolo aqui, ó, é a letra sigma do alfabeto grego e significa, matematicamente, somatório. Isso aqui é o somatório. XI são as medidas, com I variando de 1 até N. O que é o N? O N é o número de medidas que você fez. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu faça 8 medidas. Como é que eu calculo, então, o valor mais provável das 8 medidas? Basta eu somar todas e dividir por 8. Gente, isso é uma média. É uma média. Como é que eu faço média? Somo e divido pelo número de medidas. É só isso. Essa equação só está dizendo para você fazer assim, ó. Soma tudo e divide pelo número de medidas. Vou te dar um exemplo. Parei, vamos lá na nossa tarefa. Olha para cá, por favor. Primeira questão. Certo? Muito bem. Essa é a questão que eu estou propondo para você na tarefa para a próxima semana. Observe que na letra A eu estou perguntando o valor mais provável da massa do corpo. Como é que eu acabei de explicar para você que calcula valor mais provável? É só somar todas as medidas e dividir por 5 nesse caso. Não são 5 medidas? Então, eu somo as 5 e divido por 5. Se fossem 10 medidas, somava as 10, dividia por 10. Se fossem 15 medidas, somava as 15 e dividia por 15. É média. Detalhe, olha a observação que eu escrevi aqui na questão. Leia, por favor. Nesta questão, utilize calculadora. Eu estou te incentivando, eu estou falando, use, tem que usar. Tudo bem? Você entendeu o valor mais provável? Agora alguém abra o microfone, converse comigo e diga. Entendeu? Se não entendeu, pergunte. Sim, entendi. Entendeu Sim. direitinho? Sim, ótimo. Mais Olha, gente, vamos. Pois não, querido? essa parte não está no livro, né? Não, não tem. Não tem na sua apostila. Você não encontra em lugar nenhum. Por isso que eu estou dando Tá os bom. endereços aí tanto do vídeo da teoria quanto do nosso vídeo que eu estou gravando agora, tá? Tá, então vamos continuar. Pessoal, tudo bem com o valor mais provável? O valor mais provável é assim, pega todas as medidas e divide, soma todas e divide pelo número delas. Acabou? Sim. Logo em seguida, você tem que fazer outra coisa. Você tem que calcular o desvio absoluto. O desvio, pessoal, representado por ΔX, nada mais é do que a diferença entre a medida e o valor mais provável. A medida e o valor mais provável. A medida e o valor mais provável. É a diferença. A diferença. O desvio é o quanto o valor mais provável corresponde ao mais próximo da verdade. E aí tem as medidas. Se eu subtrair cada medida do valor mais provável, eu estou dizendo o quanto desviou este valor desse aqui, ou desse, ou desse, ou desse. Eu vou encontrar, então, 5 desvios absolutos lá no nosso exercício. Então, volta lá. Volta no exercício. Eu estou explicando e mostrando para você como você resolve a questão. Primeiro, você soma tudo e divide por 5. Você vai achar um valor.
valor mais provável. Aí você pega o valor mais provável e subtrai de cada medida e anota. Subtrai dessa e anota, subtrai dessa e anota, subtrai dessa e anota, e assim por diante. Você vai ter 5 desvios. O desvio absoluto é simplesmente a diferença entre o valor mais provável e cada medida. Vamos lá, abre o microfone e diga para mim. Você entendeu como calcular desvio absoluto? Sim. Sim, sim. Ótimo, continua falando. Mais gente falando é melhor. Sim. Sim. Você pode explicar de novo? Posso, claro. Desvio absoluto. Eu vou perguntar para você qual é o desvio absoluto. O desvio absoluto é a diferença entre cada medida e o valor mais provável. Uma medida e o valor mais provável. Uma medida e o valor mais provável. Tudo bem? A diferença. Então, eu vou encontrar no nosso exemplo lá, da atividade, da tarefa, eu vou encontrar 5 desvios. Por quê? Porque eu tenho 5 medidas. Melhorou um pouquinho? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático. Melhorou um pouquinho? Sim. Maravilha. Então, segue, continua. Em seguida, você calcula o desvio absoluto médio. Médio. Delta X, médio, com a barrinha. O desvio absoluto médio é a soma, o somatório de todos os desvios. Observa que está em módulo. Em módulo. Por quê? Porque pode dar valor negativo. Eu não posso colocar negativo nessa conta. Nessa conta não tem negativo. Não use negativo. Então, eu somo todos os desvios e divido pelo número de desvios. Volta lá. Vamos repetir. Pessoal, na nossa tarefa, então aqui, eu te dei 5 medidas. Qual é a primeira coisa que você faz? Soma todas e divide por 5. O que você vai encontrar? O valor mais provável. Aí você pega o valor mais provável e subtrai de cada medida. Você vai encontrar 5 desvios. Aí você pega, soma todos os desvios sem sinal e divide por 5. Você encontra o desvio absoluto médio, que é o que eu pergunto na letra B. Na letra B eu pergunto, qual é o desvio absoluto médio? É só somar todos os desvios e dividir por 5. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Aham. Sim, maravilha. Gente, é chato, mas não é difícil, não. Tá bem. Acabou, então? Não. Eu ainda preciso escrever o resultado. Como é que eu escrevo o resultado final? O resultado final é o valor mais provável menos o desvio médio, ou o valor mais provável mais o desvio médio. Eu posso escrever assim, ó, o valor mais provável mais ou menos o desvio. Eu pergunto isso. Olha aqui. Indicar corretamente o resultado final. Como é que eu escrevo o resultado final? Você escreve o valor mais provável, mais ou menos o desvio médio. Do jeito que eu propus aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo prático, para a gente poder encerrar o assunto e tirar qualquer dúvida que qualquer um tenha. Vamos lá? Exemplo numérico, prático. Você viu tanto que é simples. Gente, é muito fácil fazer. Só é chatinho. Chatinho, tem que ficar somando, dividindo, subtraindo. Tem que fazer. Vamos lá. Considere as 6 medidas mostradas a seguir, obtidas para a massa de um corpo expressa em gramas. Primeira medida, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta medida. O valor mais provável da massa do corpo será a média aritmética dos 6 valores apresentados. O que eu faço, então? Eu somo todos, está vendo aqui? Ó, somei todos e dividi por 6. Pronto, esse é o valor mais provável da massa. Detalhe. Quando você fizer essa conta, pode acontecer de você obter no resultado
8 casas decimais. Precisa escrever as 8 casas decimais? Não. Olhe para os dados que o cara te forneceu. Você está vendo que todas as medidas aqui só tem 2 casas decimais? Duas casas decimais. Então, você pode escrever aqui com 2, ou 3, ou 4. Você pode escrever até com as 8, se você quiser. Mas não vale a pena. A sugestão que eu te dou é assim, ó, escreva, no máximo, com uma casa a mais, uma casa decimal a mais do que foi fornecido. Se foram fornecidas 2 casas decimais, então você trabalha com 3, está ótimo. Você está com uma casa a mais, você está colocando um número a mais. Certo? Entenderam isso? De repente pode dar 8 casas decimais, não precisa trabalhar com as 8, não. Olha para o que o cara forneceu, que você sabe quantas casas decimais usar. Tudo bem com o valor mais provável? Exemplo prático, tá beleza? Agora, eu vou calcular os desvios. Então, preste atenção, quem estava em dúvida com os desvios. O valor mais provável não é 13.621? Muito bem. Eu pego 13.621 e subtraio de 13,62, dá 0,001. 13.621 menos esse, dá esse. 13.621 menos esse, dá esse. Está entendendo? Você viu que alguns valores são positivos e outros são negativos? Os desvios são a diferença entre o valor mais provável e cada medida. Pode dar positivo ou negativo, não tem importância. Aí eu calculo o desvio absoluto médio, que é a soma de todos dividido por 6. Observou que eu não coloquei sinal negativo em lugar nenhum. Não use negativo. Nunca use negativo aqui. Pega só os valores, só o desvio, gente. É se é para cima ou para baixo, para mais ou para menos. O negativo só está dizendo que é para menos. O positivo está dizendo que é para mais. É só isso. Mas a diferença você tem que usar em módulo, em valor numérico, sem sinal. Aí eu determinei o desvio absoluto médio. Viu aqui que eu acabei usando 4 casas decimais? Ó, acima, aqui, ó, como o desvio aqui acabou, desculpe, como o valor mais provável tinha 3 medidas, eu coloquei 4 aqui, mas não precisa das 4. Você vai ver que não precisa. Tá? Como é que eu escrevo, então, a medida? Ó, a medida será assim, ó. 13,62 é o valor mais provável. Mais ou menos 0,01. Bastam 2 casas decimais. Eu comecei com 2, termino com 2. Pronto. Se eu pegar 13,62 e somar 0,01, dá 13, desculpe, subtrair, dá 13,61. Se eu pegar 13,62 e somar 0,01, dá 13,63. Isso significa dizer que, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que a massa do corpo é um valor entre esse e esse valor. Gente, é igualzinho a estatística. Vou voltar no exemplo que eu dei. O cara na televisão fala: o candidato A tem 36% das preferências de voto, com um erro percentual de 1% para mais ou para menos. Então, na verdade, ele não está falando de um valor, ele está falando de um intervalo de valores entre 35 e 37. Foi o que eu escrevi aqui, é o que está escrito aqui. A massa do corpo não é um valor. Eu não vou encontrar um valor, eu vou encontrar um intervalo. Eu tenho certeza absoluta que a massa do corpo está entre esse valor e esse aqui. Vamos lá. Agora é a vez de vocês. Vocês vão abrir o microfone agora. Eu vou perguntar. Pois não, pergunte. Por que quando passa na TV as pesquisas, eles falam tipo ponto, tipo um ponto para mais ou para menos? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá bom. Ponto é a mesma coisa de percentual. Talvez eles estejam usando esse vocabulário para facilitar um pouco para a população, que não tem muito...
que não trabalha muito com esse tipo de vocabulário, de percentual, de estatística, entendeu? Você fala ponto, fica mais fácil para as pessoas entenderem. É percentual. Obrigada. De nadinha, querido. Então, vamos lá. Agora eu quero que você abra o microfone. Diga para mim. Fala com as suas palavras. Eu te dei um exercício. O exercício diz assim, ó, vou ler para você. Gente, eu estou te orientando como fazer o exercício. É super simples. Um grupo de alunos realizou uma série de medições de massa de um corpo, obtendo as seguintes medidas. 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Calcular o valor mais provável da massa do corpo. Alguém abre o microfone? Aliás, eu quero um monte de gente abrindo o microfone e me falando. Como é que eu calculo o valor mais provável? Soma as massas e divide por 5. Perfeito. Todo mundo concorda com a sua colega que falou aí agora? Sim. Sem estresse? Sim. Só isso. Soma e divide por 5. Dá trabalho, gente. Você vai ter que pegar a calculadora, digitar, somar, dividir por 5, entendeu? Mas não é difícil, não. Tá bem. A letra B, eu pergunto, o desvio absoluto médio. Mas para calcular o médio, eu preciso de cada desvio absoluto. Então, alguém abre o microfone e diga para mim. Como é que eu calculo cada desvio absoluto? Medida menos o valor provável. Valor mais provável. Perfeito. É isso aí. É a medida menos o valor mais provável. Você calculou na letra A. Pode dar positivo, pode dar. Aí você anota, você vai anotando, você calcula cada um e anota aí na tabelinha, embaixo aí, ó. Ok. E como é que eu calculo o desvio absoluto médio? Soma todos os desvios e divide por 5. Perfeito. Pronto, acabou. Soma todos os desvios que você calculou e divide por 5. Agora que eu tenho o valor mais provável e o desvio absoluto médio, como é que eu escrevo corretamente o resultado final? É o valor mais provável, mais ou menos o desvio médio, não é? Perfeito. O valor mais provável, mais ou menos o desvio absoluto médio. Escreveu, acabou. Morreu o exercício. Aqui embaixo tem outro. Só que aqui está medindo a aceleração da gravidade. Mesma coisa, 5 medidas. As mesmas perguntas. Pessoal, tá tudo bem com a tarefa? Você acha que você consegue fazer? Sim. Que bom. Lúlio, Tranquilo. Pois não. você pode voltar como que faz o resultado final? Perfeito. Vamos lá. Como eu devo escrever o resultado final? O resultado final é escrito assim. Ó. O valor mais provável, mais ou menos, o desvio absoluto médio. Simples assim. Só isso. Entre parênteses, bonitinho, acabou. Você está dizendo que a massa do corpo, por exemplo, é esse valor com 0,01 para mais ou para menos. Igualzinho a estatística da televisão. Igualzinho a estatística. Professor, eu tenho uma Pois não. pergunta. Você disse que Calma aí. Coloca lá naquela folha que eu esqueci o nome da coisa. Você quer que Naquela folha volte de aqui? atividades. Ah, da atividade. Tá, coloca. Então, vamos lá. Essa aqui. Desce um pouquinho. É porque eu esqueci o nome. Aqui, o desvio absoluto médio é calculado usando a medida menos o valor que você obteve no exercício A, não foi? O médio, não. O médio, não. Cada desvio absoluto é medido do jeito que você falou. É o valor mais provável menos a medida. O valor mais provável menos a medida. Aí você vai encontrar 5 valores. Esse se chama desvio absoluto. Então, O médio é a média deles. certo. Mas o que acontece se o seu desvio absoluto foi, por exemplo, tiver um que é 9, só que sua média for 9? Pode ser 0 o seu desvio? Pode. Pode. Não tem problema. Coloca 0 lá. Soma. Quer dizer, somar 0 não muda nada, né? Você não precisa nem colocar se você não quiser. Mas pode acontecer sim. Você tem razão. Ótimo, olha aí que legal. Você já sacou que pode acontecer. O que significa um desvio 0?
significa que aquela foi a melhor medida possível. Por quê? Porque ela está em cima do valor mais provável. Ela não está nem para menos, nem para mais. Só isso que significa. Pode dar 0, sim. Não tem problema. Ótima pergunta, querida. Parabéns.